Um dos assuntos mais polêmicos da internet é a popularidade de Boruto. Alguns chamam a série de flop, outros dizem que é um grandíssimo sucesso. Na minha opinião, a situação é bem mais complexa do que realmente parece. Nesse vídeo eu vou discutir com vocês o legado de Naruto e a situação atual das vendas de Boruto. Vamos lá. E aí pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini, estou começando mais um vídeo que vocês escolheram. Ficou lá na casa dos 50% e vocês votaram para Boruto ser a análise de vendas dessa semana. Mas já vou avisando, nesse vídeo eu não vou dar minha opinião pessoal sobre Boruto, mesmo porque isso não importa. Eu vou me dedicar completamente a analisar o que os japoneses pensam e também os números, as vendas de Boruto no Japão, essa análise do mercado japonês de mangás. E eu vou começar, obviamente, pelo legado de Naruto e depois de olhar o legado de Naruto, vamos mergulhar completamente nas vendas de Boruto. Mas já peço para vocês darem um like, se inscreverem e irem ver, depois desse vídeo, não agora obviamente, os outros vídeos do canal, no qual eu explico história dos mangás, eu explico também vendas de outras séries, explico várias coisas, por isso vão dar uma olhada lá. Naruto estreou em 1999 e se tornou um sucesso imediato na Weekly Shonen Jump, conseguindo superar 1 milhão de cópias em circulação por volume antes mesmo do seu anime estrear. Naruto, juntamente com Prince of Tennis e Hikaru no Go, foram um grande sucesso do seu período, que chegaram já impondo um grande respeito. Inicialmente, Prince of Tennis chamou mais a atenção do público-alvo, tornando-se um pilar da revista antes mesmo de Naruto. Os pilares se tornaram naquela época One Piece, Yu-Gi-Oh! E Prince of Tennis, mas a partir do anime de 2002, Naruto conseguiu vencer a popularidade de Yu-Gi-Oh! E se tornou um pilar da revista, vaga que ocupou até 2014, quando a série veio acabar com 72 volumes. É importante lembrar que o sucesso de Naruto não foi só no Japão. Naruto conseguiu um sucesso gigantesco também ao redor do mundo. Por exemplo, na América Latina, na França, por isso praticamente em toda a Europa foi muito bem Naruto. Nos Estados Unidos e em vários países. Por isso, Naruto conseguiu criar um legado mundial. E eu acho, inclusive, que o público da América Latina e o público francês passaram a acompanhar muitos desses, não todos, mas muitos desses que leram Naruto, passaram a acompanhar os mangás e animes em japonês por causa de Naruto. Naruto foi a porta de entrada de muitos desses leitores, que criaram assim uma ligação, um bonding, que seria em inglês, né? Sentimental ainda mais forte com a série. Uma ligação que os japoneses não têm, por exemplo. O último volume de Naruto vendeu quase 1,2 milhões de cópias no Japão. Incrível! Mas o primeiro volume de Boruto vendeu aproximadamente 350 mil cópias, indicando assim uma perda de 70% dos leitores. Deste modo, a grande maioria dos leitores japoneses de Naruto, como podemos ver, já não tinha interesse em continuar a obra após o seu encerramento. Os motivos claramente são dois. O primeiro é que Boruto não era escrito pelo Kishimoto, autor de Naruto. Por isso, muitos leitores não se viam interessados em continuar a ler uma obra que não era escrita pelo próprio autor. O segundo motivo era uma decisão narrativa polêmica. O protagonista de Boruto não era, obviamente, Naruto, era Boruto. Quando se cria um personagem icônico como Naruto, Goku, Luffy, é muito complicado substituí-lo por qualquer outro personagem. Esses dois elementos fizeram assim com que os leitores não se interessassem em ler Boruto. Eu vejo essa primeira queda em vendas como algo natural, porque foi um período de transição entre a marca Naruto para a marca Boruto. Essa decisão narrativa de mudar o protagonista e mudar certas estruturas das séries naturalmente levaria à queda de vendas, na minha opinião. Então, foi um período de transição que você consegue ver pelos primeiros volumes do gráfico que teve uma queda substancial nas vendas da série. Mas como vimos no gráfico, as vendas físicas de Boruto continuaram a diminuir após o segundo volume, uma diminuição que inicialmente ultrapassou o limite do aceitável para o mercado. Entre o quarto e oitavo volume, o mangá saiu de vender 240 mil cópias para vender 170 mil cópias, uma redução de 29% do seu público. Ao longo dos anos, Boruto também teve outras reduções bem marcantes. A primeira ocorreu no volume 9,
2019 causada pela transferência de revista, como vimos agora com Black Clover também, e vemos com tantos outros mangás. Transferências de revistas frequentemente resultam em uma perda de leitores, principalmente quando o mangá é transferido para uma revista de menor importância. Os japoneses são muito ligados a comprar os mangás também pela revista. Na revista, na verdade, é o modo primário de comprar mangás para muitos japoneses. E quando o mangá muda de revista, principalmente saindo de uma revista como a Weekly Shonen Jump, que pode chegar até atualmente 2 milhões de leitores, na época tinha 2 milhões de leitores, para uma revista que tinha 10% do público comprador da Weekly Shonen Jump, é natural que tenha uma pequena queda em venda, ao menos uma pequena queda em vendas, porque você está obviamente saindo de uma revista de grande destaque para uma revista de médio pequeno destaque. Contudo, a queda nas vendas físicas continuaram mesmo na V-Jump, levando a série a vender aproximadamente 90 mil cópias por mês atualmente. Em um ano, um volume vende aproximadamente 120 mil cópias. Boruto, no entanto, continua entre os mangás mais vendidos do mercado. Isso é muito importante porque indica que mesmo perdendo em vendas, ele continua entre os mais vendidos. Em meu vídeo de guia de mangás, mostrei que entre os shounens, Boruto se encontra entre os 10% dos mangás que mais vendem fisicamente no mercado. Podemos notar assim, na verdade, duas fases de quedas em vendas em Boruto. Uma fase que eu considero atípica, que é aquela inicial que vocês estão vendo, e uma segunda fase que na verdade não é culpa do mangá. Isso mesmo, se olharmos bem para o funcionamento do mercado, o que está acontecendo com as vendas de todas as séries, e olharmos as fases das vendas de Boruto, notamos uma realidade. Existem 3 fatores principais para a redução das vendas de Boruto. Os 2 primeiros são de fato naturais no mercado de mangás. O primeiro sendo o envelhecimento do público de Naruto e o segundo a migração para as vendas digitais. Já o terceiro é mais relacionado à série, que são as decisões narrativas. Vamos falar de cada um deles. O primeiro problema é um problema para todas as séries, mas a gente consegue perceber principalmente com as séries veteranas. É natural que o público, quando vai envelhecendo, ele vai parando de ler certos mangás que liam na adolescência. Isso é natural, tem pessoas que continuam e tem pessoas que abandonam. Para uma série manter assim suas vendas, ela precisa do quê? Ela precisa atrair leitores jovens novos. O problema é que no Japão, a gente tem cada vez menos leitores jovens, porque a população jovem japonesa está diminuindo. Agora também a população total japonesa já começou a diminuir. Deste modo, as séries veteranas acabam quase todas perdendo leitores, porque a quantidade de leitores velhos que param de ler a série é maior da quantidade de leitores jovens que começam a ler. Para piorar, essa geração que já está diminuindo a cada ano em quantidade por causa da crise de natalidade no Japão, ela também está lendo menos mangás. Nos anos 80, 90 até anos 2000, como você não tinha um streaming, não tinha os celulares, muitos jovens passavam tempo lendo livros ou principalmente, e essa era realmente principalmente os mangás. Isso a gente percebe pelos números gigantescos que os mangás tinham nos anos 80 e 90. A Weekly Shonen Jump vendia 6 milhões de cópias. Atualmente vende 1 milhão de cópias físicas e mais ou menos deve vender de 700 mil a 800 mil cópias digitais, podendo também vender 1 milhão de cópias digitais, mas eu acho que ainda não vende dessa quantidade. Então esses leitores jovens estão cada vez mais passando o seu tempo com outras mídias, que é os streams, os jogos e também os celulares, usando redes sociais como Twitter, TikTok, principalmente TikTok entre os jovens, e isso acaba fazendo que os jovens leiam menos mangás. Então o público de Boruto, como todas as outras séries veteranas, estão sofrendo com o fato de ter menos jovens e também esses jovens lerem menos mangás do que no passado. O público mais jovem também prefere consumir obras que tenham menos volumes em um anime em exibição, como Jujutsu, Chainsaw Man, Sousou no Frieren, que vão ter um aumento nas vendas pela entrada de novos leitores. Enquanto isso, as séries mais veteranas sofrem devido à quantidade de volumes. Muitos ignoram, mas a equação da quantidade de volumes para os japoneses não é apenas uma questão de tempo, pessoal, mas também uma questão econômica. Os mangás e revistas continuam aumentando de preço, enquanto a população japonesa está cada vez mais empobrecida, como mostrado pela AGPA e também mostrado por dados econômicos japoneses. Dessa forma, eles podem comprar menos volumes. É preferível
portanto, consumir mangás com poucos volumes, o que resulta em um gasto menor. Dessa forma, Boruto está naturalmente perdendo seu público mais velho, e o público jovem que entra não é o suficiente para compensar essa perda. É por isso que vemos também uma redução de público em outras séries mais antigas, como é possível notar pelos gráficos de One Piece, também pelos gráficos do Kingdom, clássico dos seinens, ou por exemplo também do mangá de Vikings Vinland Saga, e por fim também no gráfico de Dragon Ball Super, que sai na V-Jump também. Existem exceções a essa regra, no entanto, elas têm características específicas em seu percurso comercial que acaba ajudando a manter ou aumentar suas vendas mesmo nesse período complicado. Não podemos usar exceções, que são 5, 6, 7 mangás do mercado, como exemplos de uma regra. Também estamos vendo uma migração das vendas físicas para as vendas digitais. Ainda não sabemos exatamente quanto é a quantidade das vendas digitais, porque o Rank Oricon e o Rank Shozeki, que são os rankings que a gente utiliza para saber as vendas dos mangás, são unicamente físicos. Por isso, parte da queda de Naruto e de todas as séries praticamente são causadas por uma migração ao digital. A gente tem o problema da crise de natalidade, mas também tem um problema da migração para o digital. É importante também notar uma coisa que muitas pessoas vão utilizar: na Manga Plus Naruto é o mais lido. Então, a gente não pode utilizar esse argumento para vendas no Japão, ok? Primeiro, a Manga Plus é exclusiva para o público ocidental, também Indonésia, mas não é acessível para o público da Coreia, não é acessível para o público chinês e não é acessível para o público japonês. O público japonês não tem a Manga Plus, tem a Jump Plus, que tem um funcionamento diferente. Uma das principais diferenças entre a Manga Plus e a Jump Plus é que Boruto na Jump Plus não é gratuito. Na Manga Plus você consegue ler os últimos capítulos de Boruto grátis. Na Jump Plus você não consegue. Então tem um fator comercial. O jovem que quer ler Boruto, ele vai ter que comprar os volumes e comprar os capítulos, se não quiser comprar os volumes inteiros. E isso causa uma grande diferença em quantidade de leitores. É muito mais fácil você acompanhar uma série e continuar seguindo ela quando você não precisa gastar dinheiro para seguir ela. Mas quando você precisa gastar dinheiro, você tem que avaliar se para você é economicamente viável ou não seguir Boruto. E todos os japoneses precisam sempre, antes de comprar o volume, avaliar se é economicamente viável comprar os novos capítulos de Boruto ou não. Além disso, o público ocidental tem uma ligação, na minha opinião, muito pessoal com Naruto pelos motivos que eu já expliquei. Isso explica as grandes visualizações na Manga Plus e isso explica também as grandes vendas na França. De qualquer modo, mesmo que a gente não possa considerar um número da Manga Plus, a gente não possa considerar certos dados, porque a gente não sabe quanto realmente do público de Boruto está indo pro digital, isso é impossível de se saber. A gente, repito, não pode usar Manga Plus ou usar dados de outros mercados para caracterizar o comportamento do mercado japonês. É inegável que, de qualquer modo, tem um percentual que não sabemos, mas deve estar, pelas análises atuais, entre 15 a 35% do público de Boruto consome o mangá através da mídia digital. Contudo, temos que considerar também as decisões narrativas, que é a principal causa da queda em vendas na primeira fase. É inegável que certas escolhas, como afastar Naruto e Sasuke da parte central da história, também causaram uma redução nas vendas. No entanto, não podemos ignorar que há pessoas que realmente não gostam de Boruto ou não apreciaram a direção que a série tomou. Considero, portanto, que as decisões narrativas da obra influenciaram muito na redução das vendas entre o segundo e o nono volume, enquanto as reduções a partir do 10º volume, com exceções daquela logo após o 13º volume, segue na verdade sendo mais uma consequência dos dois primeiros fatores, por isso um comportamento do mercado e não uma problemática real de Boruto. Lembrando que as vendas não são parâmetros de qualidade de uma obra, repito, vendas não são parâmetros de qualidade. Por isso não define se um mangá é bom ou ruim, e sim sobre o seu apelo popular. E quando comento sobre as decisões narrativas terem diminuído o público, eu estou comentando sobre como certas mudanças, como alterar o protagonista, levaram algumas pessoas a perder o interesse em Boruto no Japão.
lembrando, no Japão. O lançamento de Boruto Two Blue Vortex teve um objetivo muito claro, na minha opinião. Foi dar um reset parcial na série. Em termos de narrativa, é uma continuação, mas o número volta a 1. E voltando a contagem ao número 1, pode ajudar a série Boruto a atrair mais o público jovem, que vai ter menos medo daquela série ter já 20 volumes e ter que gastar tanto dinheiro comprando os volumes. Mas na minha opinião, sem um anime em exibição, isso é muito difícil de conseguir essa renovação. O próprio editor-chefe das mídias da Weekly Shonen Jump, o Nishi, falou que atualmente é complicadíssimo fazer que um mangá tenha um sucesso sem um anime em exibição. São pouquíssimos que conseguem em comparação ao passado, que tinham tantos que conseguiam vender muito bem sem anime em exibição. Mas mesmo quando o anime voltar de Boruto, que deve demorar ainda um pouquinho para retornar, não esperem que as vendas voltem a crescer de maneira substancial. Naruto é uma IP de 25 anos e Boruto carrega toda a história de Naruto consigo. Então é normal, é natural e temos que aceitar que certos mangás, com o passar do tempo, principalmente continuações, não aqueles mangás que estão ainda na linha temporal principal, mas que são continuações, que são spin-offs ou que são até mesmo remakes, eles não vão vender tão bem quanto o original. E isso é natural. Eu já mostrei vários exemplos nesse vídeo e vai acontecer com várias outras séries e continuará acontecendo já com as séries que a gente está vendo atualmente. A gente tem que normalizar que a grande maioria, 99,9% das séries, com raras exceções, um momento tem que ter uma diminuição de público, e isso é natural. Então não esperem que Boruto vá vender mais que Naruto. Não esperem que Boruto vá vender mais de 200 mil cópias fisicamente. E não acredito que Boruto venda mais de 100 mil cópias no digital. Boruto é um sucesso, mas isso seria 50% das suas vendas totais por volume, o que não corresponde com a média que vemos através das cópias em circulação de qualquer mangá da Shueisha. Isso é irreal. Os mangás atualmente têm entre 15% a 30% das suas vendas digitais. Mas tudo isso não exclui que Boruto é um grande sucesso mundial, de qualquer modo, entendeu? Não é o sucesso de Naruto, mas ninguém esperava, nem próprios editores, simplesmente são alguns gatos pingados que esperavam isso, de leitores ou de pessoas que não gostam de Naruto, mas isso não é a expectativa nem dos editores da V-Jump ou editores da Weekly Shonen Jump quando serializaram Boruto. E Boruto continua vendendo bem mundialmente, tem grandes visualizações na Manga Plus, tem um público enorme na França e na Indonésia, e também tem um bom público no Japão, estando no top 10 mangás shonens mais bem vendidos do mercado. Então você não pode chamar um mangá que está entre os 10% mais vendidos do mercado de flop ou de fracasso. Isso seria chamar os outros 90% de quê? Se os que estão dentro do 10% são flop. Então eu não vejo Boruto como um flop, eu acho que o mangá está vendendo muito bem, mas obviamente é também errado ter uma expectativa que Boruto vá vender o que vendia no passado. Isso não é a realidade da série, repito de novo. Eu espero que vocês tenham gostado, se preparam para o próximo vídeo. Eu vou tentar lançar vídeo agora toda terça-feira, por isso fiquem ligados. E vou também lançar alguns vídeos especiais pelo mês de março, então se inscrevam, deem like e comentem o que vocês acharam do vídeo e também de Boruto.